A inteligência espiritual explicada pela ciência e no que ela pode te ajudar a desenvolver a sua mente próspera. Bora? Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica, sou Selva Salerno, explicando hoje mais sobre a mente próspera ou mentalidade próspera. Como é que nós conseguimos chegar nela? E como eu já falei em outros vídeos anteriores, caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui. Pelos estudos que eu venho fazendo, são designadas 3 tipos de inteligência: a inteligência espiritual, a inteligência existencial e a inteligência emocional. Quando você cultiva essas inteligências, automaticamente você se vê dentro dessa mente ou mentalidade próspera. Então, hoje nós vamos falar especificamente da inteligência espiritual. Selva, por que eu devo cultuar ou cultivar a questão da espiritualidade? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro aqui que o que eu entendo, eu, Selva e o canal Onda Quântica entende por espiritualidade, é resultado de todas as experiências que nós vivemos, ok? Pode ser uma coisa transcendental e metafísica? Sim. Quando eu falo de metafísica, gente, vai além da física, ou seja, eu não vou envolver física quântica, eu não vou envolver nenhum tipo de física nenhum, de nenhum estudo, porque metafísico vai além. Mas, Selva, a física quântica não tem aquela questão do observador? Se você observa uma partícula, ela colapsa e aí você transforma, traz tudo para a sua vida? Gente, não funciona bem assim. Vamos deixar uma coisa clara: o mundo subatômico está para nós, assim como nós estamos para o final do universo. É uma outra realidade. É comprovado dentro do laboratório que isso pode suceder e sucede? Sim, só que dentro de um sistema controlado, não a nossa realidade nua e crua que a gente tem. Aí você vai me perguntar, Selva, por que muitas vezes quando eu penso as coisas acontecem? Aí já é uma questão metafísica, ou seja, além da física. Se você tem dúvida quanto a isso, eu vou deixar também aqui um card sobre um aulão que eu dei há um tempo atrás falando sobre a manifestação. Aí você vai entender muito bem essa questão da fenda dupla e como a gente olha uma partícula e ela colapsa. Combinado? Então assiste aqui. Hoje o nosso papo vai ser um pouquinho diferente também. Hoje a gente vai falar muito mais do estado mental em relação à espiritualidade e por que a espiritualidade pode ser explicada pela ciência. E quando eu estou falando ciência, eu não estou falando em física, nem biologia, nem química, ok? Mesmo que as últimas duas estejam ligadas indiretamente. Hoje eu quero falar sobre como nos comportamos e como a neurociência vê isso perante as atividades espirituais, que, por exemplo, são rituais, pode ser qualquer tipo de ritual, quando você se concentra no ritual, quando você está orando ou rezando, você está pedindo, a alguma entidade ou alguma força superior na qual você acredita, deposita toda a sua confiança e a sua fé, que é muito importante. E também nessa questão de meditação, quando a gente medita, a gente transcende e por aí vai. Então, como nosso cérebro se comporta nessas condições? Existem algumas atividades que acontecem em regiões diferenciadas no nosso cérebro. O nosso cérebro ele funciona por áreas, mas que se conectam uma com as outras. E as memórias estão espalhadas e respondem de acordo com essas regiões, ok? Essas memórias elas estão instaladas dentro de cada conexão entre as células que comportam o nosso cérebro, As conexões que a gente chama de conexões sinápticas. Então, o que acontece quando eu estou meditando, quando eu estou orando com o meu cérebro? Existem algumas atividades. Por exemplo, a gente tem regulações. As redes neurais de atenção, que são aquelas responsáveis pelo foco e o controle cognitivo daquilo que a gente entende, daquilo que a gente memoriza, daquilo que a gente sabe, enfim. Essas redes incluem regiões como o córtex pré-frontal, dorsolateral e o córtex cingulado anterior. Então, essas regiões são responsáveis pelo nosso foco, por a gente ter atenção, por a gente estar, vamos dizer assim, focados, em atenção plena quando a gente está fazendo alguma atividade. Então, quando a gente medita, a gente
estimula essa região. O mesmo acontece com a questão do sistema límbico e as emoções. Nós temos dentro do nosso cérebro uma região chamada sistema límbico, que é, vamos dizer assim, manipulada, né, ou liderada pela nossa amígdala, que nada tem a ver com a amígdala da garganta, e sim, uma amígdala é uma glândula que está dentro do nosso cérebro. E ela é responsável pela questão da expectativa, pela questão emocional, e se comunica com a área do pré-frontal ventromedial, e ela é responsável por essa sensação de calma, de bem-estar, da diminuição do estresse, quando a gente ativa mais o sistema nervoso parasimpático, e a gente fica mais calmo, mais zen durante essas atividades. Ou seja, a gente tem foco, a gente fica muito mais calmo, consegue regular essa questão do estresse e da ansiedade. E além disso, nós ativamos o rede de modo padrão. O que é o modo padrão? O modo padrão é quando você está naquele modo stand-by. Sabe quando você está no seu computador e na hora de desligar, você tem desligar, reiniciar e tem uma forma, um modo que se chama suspender? É quando mais ou menos você entra num estado de descanso. O nosso cérebro faz a mesma coisa. A cada hora e meia, a gente tem um momento que a gente desliga. Então, nesse momento é que você, quando você tem essas práticas espirituais, você resulta nesse momento de maior autotranscendência e conexão com o seu presente. Então, você consegue deixar o viés de negatividade, aquelas memórias que ficam ruminando, e você consegue estar muito mais calmo e muito mais autorregulado. E por último, não menos importante, ele regula, equilibra o sistema nervoso autônomo, que ele é responsável por atividades inconscientes, como por exemplo, você respirar, os batimentos, as frequências cardíacas, os batimentos cardíacos, e por aí vai. São ações inconscientes que a gente não regula, ok? Então, se acontece um equilíbrio nesse momento entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que regula nos estresses. Quando a gente está estressado ou acontece alguma questão de medo, de atenção, fuga, luta, congelamento por conta do medo, é quando a gente está num momento de ansiedade, no momento de estresse. Esse sistema, vamos dizer assim, ele se ativa muito mais. E quando a gente está mais relaxado, né, quando a gente está mais zen, mais calmo, a gente está mais no sistema nervoso parasimpático. Portanto, essa regulação do sistema nervoso autônomo também você consegue por meio dessas atividades espirituais, talvez holísticas, enfim, onde você se conecta com aquilo que você acredita ser uma entidade superior, pode ser o princípio antrópico, pode ser Deus, enfim, N nomes, aquilo você pode chamar do jeito que você quiser. Eu vou me conectar com os anjos. Por isso que é tão importante você se conectar com a sua espiritualidade. Não interessa que tipo de prática é, se é uma prática religiosa, se é uma prática ocultista, esotérica, etc. Porque isso vai te ajudar, por exemplo, a você ter mais foco, a você ter maior motivação, maior empatia e resiliência, ok? E tudo isso colabora de uma forma ou de outra com o teu bem-estar. O bem-estar entre a sua mente e o seu corpo. E isso é fundamental para a mente próspera. Porque quando você está bem, você é uma pessoa muito mais produtiva, você consegue focar melhor, né, ou ter um maior foco, um foco mais direcionado para as atividades que você quer. Para quê? Para você se tornar uma pessoa próspera em todos os sentidos. Porque para você ser próspero, não significa somente você trabalhar e ter dinheiro. Isso é apenas uma parte. Significa você ser um melhor pai, uma melhor mãe, você ser um melhor estudante, né? Ser bom naquilo que você faz, você encontrar o seu propósito de vida. E hoje a gente sabe que quando você faz aquilo que você gosta, você rende muito mais e o universo te traz muito mais oportunidades. Ok? Então, as práticas religiosas são explicadas pela neurociência, sim, são benéficas desde que você não extrapole. Tudo que é em demasia faz mal. Lembrando, quando você extravasa aquilo que você
costuma fazer, você termina focando muito mais naquilo do que realmente precisa ser feito. E nós estamos aqui experimentando uma evolução material. Então, é muito lindo você acreditar numa força superior e você ser amparado por ela. Mas você não deve viver a sua vida lá. A sua vida é aqui. Então, você tem que aprender a lidar tanto com as coisas que são físicas, quanto as coisas que você acredita ser metafísica ou que de fato são metafísicas. Traga essas experiências mais materialistas e a experiência mais espiritual para a sua vida na forma real. Nem sempre as respostas estão nesse mundo, nem sempre aquilo que precisa ser feito pode ter uma intervenção divina. Muitas vezes, e a grande maioria, depende muito mais de você, porque a experiência é sua. Deus não precisa experimentar o que Ele fez, você sim. Então é isso. No próximo vídeo, eu vou voltar aqui falando um pouquinho mais sobre a mente próspera e o nosso duplo quântico. O que tem a ver a linha do tempo, nós na linha do tempo, em relação a essa mente próspera, Selva, que tanto você fala agora e por que você fala. Isso obviamente tem uma conexão e no próximo vídeo eu vou explicar para vocês por que é tão importante você desenvolver a tua mente próspera para que você se conecte melhor, mais rápido e de forma mais assertiva com o seu duplo no futuro ou no passado, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo, mostrem para as pessoas saberem que realmente a espiritualidade pode sim ter uma mão, né, e se abraçar, ficar de mão dadas com a ciência, que muitas vezes e durante muitos anos um foi contra o outro, teve o porquê, teve seus momentos na história, né, da humanidade, mas hoje a gente precisa ver de uma forma diferente, precisa evoluir. O que é da ciência, o que é da espiritualidade é da espiritualidade. Combinado? Compartilha este vídeo, me dá um like, comenta se você concorda comigo, se você não concorda, e tá tudo bem, né? Concordamos em discordar. E nos vemos no próximo vídeo. Minha eterna gratidão por estarem aqui. Beijos, aloha, até o próximo vídeo.